Canal Literamate, Raciocínio Lógico Matemático no ar, com vocês, professor Evandro Ferreira WA, resolvendo questão de raciocínio lógico da banca CPCom. Então aqui vamos resolver questões, diversas questões, né, com assuntos diversificados dentro do raciocínio lógico. Então, desde já você que não é inscrito no canal, não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aquele likezinho esperto, clique no joinha para dar essa moral pra gente. Vamos que vamos aí. Lembrando que essa é a nossa primeira série de questões da banca CPCom, né? A gente tem a playlist e é a primeira série só com questões da CPCom, beleza? Então, vamos que vamos aí. A CPCom é uma banca muito atuante lá no muitos municípios da Paraíba, de Pernambuco, outros lugares também, né? Mas é muita atuação nessa região. Alguns concursos também do Rio Grande do Norte, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão: considere as seguintes sentenças. 1. A Venezuela e o Brasil. 2. A Venezuela é um país da América do Sul. 3. Será que o sistema de saúde no Brasil é eficiente? 4. Compre frutas. Faça o que foi recomendado. 5. Feliz Natal. Assinale a alternativa que representa proposição ou proposições. Então aqui ele está querendo saber, querendo que o candidato identifique o conceito de, que identifique proposição, né? Que saiba qual é o conceito de proposição, para saber quantas tem ali, né? Se no caso tem uma, seria proposição, né? Ele ainda fala ali na pergunta interessante, que ele bota assim, assinar a alternativa que representa a proposição, né? Se é uma, pode ser o 4, pode ser o 2, a ou é, ou proposições, teriam mais de uma. Beleza? Vamos lá. Começando aqui pelos descartes, para ficar mais fácil. Ó, nota aqui já de cara na 5. Na frase 5, tem uma exclamação. E a proposição ela não recebe exclamação. Frase exclamativa não é proposição. Então a 5 a gente já descarta já. E onde tiver 5 também já descarta aqui na letra D. Ó. A gente pode também olhar para 4 e falar, tem assim, ó, compre frutas. Compre é uma ordem, né? Tá no imperativo. Além de faça o que foi recomendado. Quando a pessoa fala assim, faça o que foi recomendado, também exprime uma ordem. E quando exprime ordem, não é proposição, tá certo? A proposição é o quê? É aquela sentença simples, uma proposição simples ou composta, né? Aquela sentença que nós podemos atribuir valor verdadeiro ou valor falso. Ela só pode ser verdadeira ou falsa, tá? Então, para eu fazer isso, eu não posso ter uma frase imperativa. Por exemplo, compre frutas. Então, a ordem, compre frutas. Eu não posso falar verdade, mentira, não. Compre frutas é compra, acabou. Faça o que se pede, faça o que foi recomendado. Eu não posso falar verdadeiro, falso, não. Faça o que foi recomendado, faça e acabou. Então, isso não é proposição. Então, a 4 aqui também já elimina. Então, onde tem 4 aqui, cadê? Letra A, já descarta também. Vamos a 3 aqui. Será que o sistema de saúde no Brasil é eficiente? Ó, uma proposição também não admite interrogação. Não pode ser uma frase interrogativa, porque a sentença, para ser proposição, tem que ser uma sentença declarativa. Declarativa não recebe sinal de interrogação, de exclamação, beleza? Então a 3 também, você pode riscar que é atraso de vida, que a interrogação deixou errado. Então aqui, ó, onde tem a 3, que a letra C, descarta também. Você vai só descartando. Aí resta 2 e A1, né? Resta B e A2. E A E. A Venezuela é um país da América do Sul. Sentença completa. Não tem exclamação, não tem interrogação. Temos aqui o verbo ser, ó. Eu sou, tu és, ele ou ela é. Ela quem? A Venezuela, o país chamado Venezuela. Né? Então tem o sujeito, que é Venezuela. A Venezuela é o quê? Um país da América do Sul. Além de ser uma proposição verdadeira, é uma proposição. Então a 2 está correta. Então não elimino nada, porque a B e a E tem 2. E a 1. A Venezuela e o Brasil.
Cadê o verbo? Não tem verbo. Avenida do Brasil o quê? Então, aqui é uma sentença que é aberta, né? Faltou o verbo, faltou o predicado, então a 1 não é. Elimino a letra B, porque tem um aqui, e marco a letra E. Gabarito, letra E. Só tem mesmo uma proposição, que é a número 2. Próxima questão. Próxima questão, a CPCOM pede o seguinte. Sejam as proposições. P. O trabalhador foi demitido. Q. O patrão indenizou o trabalhador. Considere a sentença na linguagem natural. Abre aspas. O trabalhador não foi demitido e o patrão indenizou o trabalhador. Então ele deu essa sentença para a gente, tá até entre aspas ali. E manda de considerar. Assinale a proposição correspondente na linguagem lógica. Vamos lá. A linguagem lógica também tem o nome de linguagem simbólica, que é essa que vocês estão vendo aí embaixo. Tanto faz linguagem lógica ou simbólica. Ele deu para a gente o que ele chama de linguagem, aqui ó, linguagem natural, ou linguagem também corrente, né? Recebe esse nome também. Linguagem corrente, por extenso, né? Então, ele dá ali a P e a Q. Agora a gente vai analisar. Ó, o trabalhador não foi demitido. Ele fala na P, o trabalhador foi demitido. Se dá a proposição, o trabalhador não foi demitido, quer dizer o quê? Que é, esse não aqui é um tiozinho, uma negação. E claro que se eu tirar esse não, fica o trabalhador foi demitido, que é a proposição P. Então de cara aqui eu já tenho um tio e o P. Tá negando a P ali. Tá negando a proposição P. Que ele fala que o trabalhador não foi demitido e ele dá que o trabalhador foi demitido. Olha o que vem depois daqui, ó. E, o patrão. Esse E é o conectivo, é o chapeuzinho. É o circunflexo. E o patrão indenizou o trabalhador. Olha aqui, ó. O patrão indenizou o trabalhador. Igualzinho. Que vai chamar aqui de que. Então ficou não, P, E, que. Logo, eu tenho como gabarito de cara aqui a letra A. Então aqui é para transformar em linguagem corrente ou natural, como ele coloca na prova, transformar em linguagem lógica ou simbólica. Gabarito, letra A de amor. Tá aqui bem grande, para não gerar dúvida. Show? A letra B aqui ele ignorou o P, né? Na letra C, ele ignorou o não, fala o trabalhador não foi demitido. Isso aqui é importante, ó. Então ele botou o P como o trabalhador foi demitido. Então ficou errado aqui. Na letra E, ele ignora o quê? Tá só o tio, parênteses, não, P ignorou, e o restante ainda está errado ainda. E na letra D, ele não negou a proposição P, não P, né? Ele vai negar depois a Q ali de parênteses. Então, por isso que estão todas erradas ali. Letra A, para a próxima questão, né? Vamos para a próxima questão. CPCOM afirmar que José não é médico ou João é natalense é do ponto de vista lógico o mesmo que dizer. Quando ele fala é do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer é igual dizer, é equivalente dizer, é uma questão de equivalência. Equivalência. Equivalência de quem? Que é o conectivo aqui. José não é médico ou conectivo ou. A equivalência do se então, ele se transforma para o ou. E a do ou te volta para o se então. Olha aqui as respostas ali, as possíveis respostas, as alternativas, todas têm o se então. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar para o se. Negando, usando o Neymar aqui, ó. Neymar, o Neymar, né? Negando a primeira e mantendo a segunda. Só que a diferença é o seguinte. Esse ou que já tem ali, a gente vai transformar ele para ficar equivalente em se então. Beleza? Em se então. Então vai ficar assim, vamos negar a primeira.
José não é médico, vai ficar o quê? Eu vou tirar o não, José é médico. Então ficou assim, negando a primeira. Se José é médico, então eu já neguei a primeira. Falar que José não é médico, para negar é só falar que José é médico. Usando sim então, porque eu quero a equivalência do ou. Então, negar o ou com o sim então. Se José é médico, então vou manter a segunda. A segunda diz que João é natalense, então vou manter, dizendo que João é natalense. Tá certo? Então, vamos analisar aqui a primeira. Se José é médico, então João é natalense. Já de cá também a letra A é a correta, é o gabarito. Negando, mantendo. Se João é médico, então, José é médico, então João é natalense. A B diz se João é natalense. Ele faz do que na B? Ele pega a segunda proposição, ó, e inverte para a primeira. Nem usa contrapositiva porque ele não nega. Então aqui de cara já está errado. Letra C fala que José não é médico. Ele manteve, ó, José não é médico. Quando na verdade tem que negar, não é manter. Equivalente, então esse não aqui deixou errado, tudo errado. Letra D. Se José é médico, beleza, então João não é natalense, senão aqui, ó, ele negou a segunda, não é para negar, não é manter e negando, não é a equivalência do ou aqui, né? Que é negar, depois manter. Então esse não ali, ele negou a segunda tem que ser mantida, então a D, por isso que está incorreta. E a E, se José não é médico, ele manteve o não aqui, ó. Quando eu vou negar o não, eu retiro o não. Então esse não aqui também deixou toda a sentença contaminada. Gabarito, letra, de novo, A de amor. Lembrando aí, antes para a próxima questão, você chegou agora, tá desde o início, clica no joinha, deixa um likezinho, tá certo? Se tá gostando. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe o link com grupos que você conhece, de pessoas que estão estudando raciocínio lógico, outras estão estudando para banca CPCOM, beleza? Dá essa moral aí, ajuda o meu trabalho e ajuda também quem está estudando. Custa nada e a gente vai um ajudando o outro. Show? Lembrando também que você pode ser membro do canal. Clicando no botão Seja Membro. Você pode ser um apoiador do nosso canal. Depois dê uma olhadinha como é que é feito para ser membro. Clicando no botão Seja Membro, você vai ter todos os informes. Na dúvida, deixe um comentário que irei responder com o maior prazer. Próxima questão. Próxima questão, questão grande. Agora uma questão que exige um pouquinho de conhecimento teórico do candidato. Qual das afirmativas, de acordo com a lógica, corresponde à sequência tautologia, contradição e contingência? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui primeiro com as definições para poder depois a gente marcar. Então você que não sabe o que é tautologia, ou sabe o que é tautologia, que é muito falado no raciocínio lógico, mas esqueceu, confunde contradição com contingência, se liga. Vou começar pela tautologia, beleza? Ó, uma tautologia é quando tudo dá verdade. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, P, proposição Q, P, proposição Q. E aqui, por exemplo, eu quero uma proposição P e Q. Um exemplo, tá? Um exemplo. Aí aqui eu vou botar verdade, 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 falsidade, falsidade, verdade e falsidade, falsidade. Tá? Ó, no conectivo E, eu só vou ter tudo verdade quando as duas proposições forem verdade. Aí eu vou ter a sentença toda verdadeira. Então eu só tenho isso aonde? Eu só tenho isso na primeira. Verdade e verdade. O resto, como eu tenho aqui, ó, falso aqui, falso na dúvida aqui, vai ser tudo falso. Isso aqui é onde a gente vai ver o conceito dos três aqui. A tautologia só vai ser verdade quando eu tiver o resultado que a gente quer, tudo verdadeiro. Tem que ter verdadeiro de cima a baixo, ó.
V. Então isso aqui não pode ser tautologia, tá certo? Só estou dando um exemplo aqui, tá? Para também haver isso, essa comparação, eu tenho que ter duas proposições ao menos. Posso ter 3, 4, 5, mas eu tenho que ter ao menos duas, ou seja, não posso ter uma. Então, eu não posso trabalhar com tautologia, com tradição e contingência, eu não posso ter uma proposição simples. Por quê? Porque a simples é o quê? É uma proposição, não há conectivo nenhum. Então eu não posso fazer o comparativo. Essa é uma proposição, a gente pode chamar aqui, por exemplo, de P. Ó. Aí como é que eu vou comparar com a proposição Q, por exemplo, se não só tem uma proposição, né? Então eu não tenho, nesse caso, com uma proposição, eu não tenho a proposição Q. Então eu não posso também fazer essa comparação, saber se é tautologia, se é contradição, se é contingência. Show? Então, de cara aqui, com essa informação, a letra A diz assim, proposição, tautologia, proposição simples, sempre falsa. Tá errado. Tem que ser verdadeira, mas não pode ser simples. Então, a letra A já está toda esculhambada, toda errada, né? Então, não serve pra gente. A letra B fala, proposição simples, sempre verdadeira. Verdadeira, ok, mas simples não, tem que ser composta para poder fazer o comparativo. Tinha que ter tipo isso aqui, ó. Deixa eu usar aqui uma outra cor aqui. Por exemplo, o P e o Q. Eu tenho que ter no resultado aqui, por exemplo, vou botar aqui um P, P o Q, tá? Tem que ter aqui tudo verdade para poder dar uma tautologia, beleza? O que não vai acontecer nesse caso aqui se eu trabalhar com ou, né? Porque no ou, se eu tiver o F e o F, vai ser F e não V, beleza? Então isso não vai acontecer, tá? Só para você entender o significado de tautologia, como que eu vou saber o que é uma tautologia. Tá bom, vamos para a letra C. Proposição composta sempre verdadeira. Pode ser essa aqui, tá? Eu não analisei o restante ainda. Na D, proposição composta sempre falsa. Não, a tautologia é sempre verdadeira. Ok? Então a D já descarta porque é atraso de vida. E a letra E, proposição composta que pode ser verdadeira e falsa. Não. A proposição composta ela tem que ser verdadeira. Se não for verdadeira, ela não é tautologia. Pode ser verdadeira ou falsa. Isso aqui não é tautologia, a gente pode eliminar. Isso aí não é tautologia, isso é uma contingência, beleza? Então eu já eliminei a letra E. Na verdade, com essa explicação aqui dada, ele já eliminou as 4 que não são. Restou a letra C. Então a gente vai agora só confirmar aqui a brincadeira para comprovar que a letra C é a nossa resposta. Bom, uma contradição. Então aqui a primeira está ok. Eu falei que tem que ser a proposição composta, né? Para poder analisar. Proposição composta. Sempre falsa. Então, na verdade, a contradição ela vai dar sempre falsa. Beleza? Eu vou ter todos os valores aqui, se eu analisar duas ou mais proposições, sempre o quê? Sempre falso. Ok? Aí eu vou ter uma contradição. Tá? E para eu ter esse valor, eu tenho que sempre o quê? Analisar a P e a proporção Q ao menos. Beleza? Posso ter 3? Pode. Posso ter 4, mas tem que ter duas. Para comparar alguma coisa, tem que ter duas coisas para comparar e tirar a conclusão. Tá? Então, como eu aqui a definição aqui, é uma proposição composta sempre falsa. Beleza. E a contingência, ela pode ser falsa ou verdadeira. Por exemplo, eu posso ter como resultado aqui, ó, aquele até exemplo que eu dei, né? P ou Q, né? Aí eu tenho aqui VV, VF, FV, FF. Tá? No ou, basta uma verdade
para tudo ser verdade. A primeira linha, tudo é verdade, ó. Então aqui é verdade. Ó, a segunda linha tem a verdade, ó. Verdade com falso. No ou vai ser verdade. Terceira linha tem a verdade, ó. Falso ou V. Vai ser verdade. Só que na última linha tudo tá F. Né? Não tem verdade nenhuma, então vai ser F. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho verdadeira e falsa. Né? Logo, eu tenho uma contingência. Onde o quê? Onde eu tenho proposição composta que pode ser verdadeira e falsa. Nesse caso aqui, né? Tem verdade, verdade, falso, verdade, falso, 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 verdade. Então, com esse mistura, é uma contingência. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, ok? Então, não esqueça disso. Para se trabalhar com tautologia, contradição e contingência, como é a definição ali, né? Ela tem que ser composta e não simples. E aí eu vou vendo. Papologia, ó, tudo é o quê? Tudo tem que ser verdade. Sempre verdade. Na contradição, proposição composta, sempre o quê? Falso. E na contingência, também composta, que pode ser verdadeira ou falsa, quando a gente faz aquelas análises, né? De P com Q, PQR, enfim. Não P, não Q, não. Eu tenho que ter pelo menos 2 parâmetros para eu comparar. Show? Então, gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão. Próxima questão. CP com a negação da proposição. De cara já fala negação. Ele quer que negue a proposição. Qual é? A Banco Brasileiro que fica com mais de R$ 40 de cada R$ 100 investido. Pode ser assim redigida. Então ele quer o quê? A negação. Aí você fala assim, Banco Brasileiro, que fica com mais de 40 de cada R$ 100 investido. A primeira está assim, não é verdade que todos os bancos brasileiros ficam com mais de 40, quer dizer, fala negação, quem não estuda, quem não conhece, vai falar, opa, mas isso aqui está negando, não é verdade, né? Mas não é assim que se nega. No raciocínio lógico não é assim que se nega, beleza? Então, como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai analisar esse A aqui com H. Esse A pode ser escrito como? Como existe. Existe banco. A banco, existe banco. Pode ser escrito como? Algum banco. Algum banco. Pode ser escrito como? Pelo menos. Beleza? Só que aonde a gente vai chegar aqui? Aonde fica mais fácil pra gente. Quando a gente olhar pelas respostas ali, eu tenho aqui a primeira, ó. Não é verdade. Isso aqui deixou tudo errado já. Não é assim que se nega esse A. É um verbo no sentido. É o sentido de existe, né? A banco, existe banco, algum banco, né? Não é o verbo é fica, né? Fica com mais de alguma coisa. Então é o A no sentido de existir, é o A no sentido de algum, ou alguma, se fosse o sujeito no feminino. É o A como pelo menos um banco, né? Mas o mais adequado aqui eu posso usar é o algum, tá? Então eu posso reescrever aqui, ó, a banco ou algum banco, beleza? Brasileiro que fica. Aí ele quer que negue o a, o algum, com todos. Não vai ser com todos. Por quê? O todos, a negação dele teria que ter o quê? O existe, o algum, pelo menos um, mais o não. Mais o não. E aqui não é o não. Aqui está a Banco Brasileiro que fica com mais de R$ 40 de cada 100 investido. Se tivesse a Banco Brasileiro que não fica com mais de R$ 40 de cada 100 investido, aí beleza. Aí teria um A e teria um não. Né? Aqui não tem um não. Então eu não vou negar o algum, simplesmente o A, o algum, com todos. O todo eu necessito de um daqueles ali, né? Algum existe, com não. Então isso aqui deixou a B também errada. A C, nenhum. A D, pelo menos um, olha aqui, ó, tá vendo? Pelo menos um banco brasileiro ficou com menos de R$ 40, de cada 40 de cada 100 investido. Vamos lá. Aí a D fala pelo menos um banco brasileiro fica com
mais de 40 de cada 100 investido. Tá igual, é? Pelo menos um banco brasileiro. Fica. É a D e a E estão cada. Elas estão. Foi na prova mesmo, né? Elas estão iguais, né? Mesma coisa, ficou a mesma coisa aqui. Na verdade, essa mesma coisa aqui não é certo. Por quê? Ó, ele quer a negação do A, né? O A. Se a negação do A eu colocasse para o existe um banco, eu não poderia negar esse existe com o pelo menos um. Por quê? Porque dá no mesmo. Quando eu falo, um banco brasileiro, é o mesmo que eu falar, pelo menos um banco brasileiro. É o mesmo que eu falar, algum banco brasileiro. Então dá no mesmo. Mesmo que tivesse aqui só uma com esse pelo menos um, estaria errado. Por quê? Porque eu não nego aquilo, tá escrito A ou algum, com pelo menos um, porque o sentido é o mesmo. É o mesmo. Eu vou sempre negar o algum, negação, ó. Negação do algum é igual a nenhum. Pronto. Aqui, para ali em cima, aqui está a resposta quem está procurando. A negação do algum é com nenhum. E o algum foi o papel do A, do existe, do pelo menos um. Beleza? Então eu não vou negar com pelo menos um. Vou negar com nenhum, que é o oposto. Se liga, quando eu falo assim, algum banco brasileiro fica com R$ 40. Nega isso. Negar e falar, não, nenhum banco brasileiro fica. Você fala que tem 100 bancos no Brasil. Você fala que algum, ou pelo menos um banco, fica com mais de R$ 40 de cada 100 investido. Para negar isso, para desmentir, você fala assim, nenhum banco brasileiro fica. Quer dizer, você negou. Você negou, você pode falar que tem 50, que são todos os bancos, que um banco. Então, você vai negar o algum sempre com nenhum. O algum com ele puro. Algum. Não é algum mais um não, não. Algum. Algum banco brasileiro que fica com mais de R$ 40 de cada 100 investido. Nega isso? Nenhum. Cadê a letra C aqui? Nenhum banco brasileiro fica com mais de R$ 40 de cada R$ 100 investido. Letra C. Beleza? Então trocou o algum pelo nenhum, o resto está tudo igual. E a mesma coisa, quer negar o nenhum, você vai negar com o algum. Nenhum banco brasileiro fica com mais de R$ 40 de R$ 100 investido. Nega esse nenhum. Você vai algum, né? Vai encontrar o algum. Ou pelo menos um, né? Ou existe um, ou há um banco, ou há banco, beleza? O sentido é o mesmo. Letra C, aproveitando para falar sobre esses coletivos categóricos, né? Categórico. Por quê? Porque o algum, o algum, pelo menos um, ele é um, ele é um, então, quantificador. Tá fugindo a palavra. Quantificador lógico, no caso algum A, existencial, tá certo? E eu tenho que negar um existencial, né, existencial com algum universal. E o universal é quem? O nenhum, ou todos. No caso do todos, tem que ter o algum mais o não. Aí eu nego com todos, né? No caso algum puro seco ali, eu vou com nenhum. Eu vou sempre negar falei a palavra agora. Quantificador. Um quantificador universal, eu vou buscar sempre um existencial. O existencial, eu vou buscar universal. O existencial, ó, ele tem essa simbologia aqui, ó. Vou botar aqui para não esquecer mais a palavra. Ela escapuliu por alguns segundos. Quantificador existencial. Beleza? Que é diferente do quantificador lógico. Só botar quantificador universal, que é o todos, não nenhum, né? Aí vem aquela coisa, o positivo, o negativo, mas aí é para uma outra aula para isso, beleza? Então,
Vamos para a próxima questão. A próxima questãozinha, que ela é um pouquinho grandinha, mas a gente vai detonar aqui, decifrar essa questão. Nossa sexta questão. Vamos lá. Banca CPCOM de questão de seguinte: um argumento é composto pelas seguintes premissas. O que são as premissas? São essas frases ali, ó. 1, 2, 3. Só essas frases aí. Se as perspectivas do futebol brasileiro não são as melhores, então a crise do nosso esporte não demorará a ser superada. 2. Se as perspectivas do futebol brasileiro são as melhores, então a organização do nosso calendário esportivo não será fantasiosa. 3. A organização do calendário esportivo será fantasiosa. Para que o argumento seja válido, a conclusão deve ser... Bom, vamos lá. Eu tenho ali 3 sentenças, 1, a 2 e a 3. A 1 e a 2 são sentenças com proposições compostas. E a 3 é simples. Por quê? Porque eu sei que a 3 não tem conectivo. A organização do calendário esportivo será fantasiosa. A 1 e a 2 são compostos. Por quê? Porque de cara aqui eu tenho conectivo. Ó. Tem o C, então. Aqui, ó. Então, o que vem antes do então, tudo que vem antes do então, é uma proposição. O que vem depois é uma outra proposição. Beleza? Podemos ter dentro, né, dentro do então ali, do se, outra proposição ali. Tá certo? Que no caso aqui não tem. Lá na 2, eu também tenho o se então, ó. Se as perspectivas do futebol brasileiro são melhores, então, ó, tá vendo aqui? Então, antes do então, uma proposição. Depois, tenho outra proposição. Tá? E na 3 eu não tenho proposição. Então, a 3 é simples. Quando eu tenho, assim, um argumento, né, que ele quer saber da conclusão, o que acontece, você vai fazer o seguinte: você começa pela proposição simples ou pela proposição composta que tiver a conjunção. Esse dia eu estava resolvendo uma questão no canal aqui. Você pode estar vendo, acho que foi um dos últimos dois vídeos que tem no canal. E não tinha nem a proposição simples para eu começar, nem tinha a conjunção. Né? Conjunção, no caso, é o e, ou mais, ou e, ou que conjunção faz o papel do e e do mais. E aí, Ivan, como é que você resolveu? Todas elas com sim, então. Eu tive que fazer um teste, né? Ver se eu sei que a premissa tem que ser verdadeira, né? Então esse resultado aqui que ele deu pra gente é verdadeiro. Sei que a 2 aqui é verdadeiro. E claro que a afirmação aqui ela também é verdadeira. Então eu não posso fazer com que o sim então fique falso. Como é que ele fica falso? Se antes do então eu der valor verdadeiro e depois atribuir valor falso. Vera Fischer no sim então é falso. Então eu sabia que a única coisa que eu não podia utilizar era o V e depois o F. Mas eu podia usar o V com V, o F com o V e o F com o F. Mas eu não posso estar usando, escolhendo aleatório. Eu tenho que ler e a gente vai analisando proposição por proposição. Até bater tudo ali sem bater nenhuma incompatibilidade ou respostas dúbias, triplas que tinham nas alternativas. Show? Aí a gente encontrou. Tá no canal, bem bacana. Aqui, ó, eu tenho assim. Vou começar pela simples, ó. A organização do calendário esportivo será fantasiosa. Eu vou procurar aqui, ó. Olha 2, ó. Então, a organização do nosso calendário esportivo não será fantasiosa. Ó. Se fantasiosa aqui, ó, ele é verdade, não fantasiosa é falso. Aí eu não sei, então, não pode ter V e F. V, então F. Se aqui é falso, eu já sei que a primeira aqui antes do então é falso também, que ela não pode ser verdadeiro. Então, ó, as perspectivas do futebol brasileiro são as melhores. Falso também. Aí lá em cima, ó, as perspectivas do futebol brasileiro não são as melhores. Aqui fala que falso, ó, são as melhores. Então não são as melhores, se tornou verdadeiro. Se aqui é verdadeiro, eu tenho a Vera, não posso ter a ficha, então vai ser verdadeiro também a segunda. Ó. A crise do nosso esporte não demorará a ser superada. Então aqui também é verdadeiro, porque a premissa que ele deu, ela é verdadeira. Agora nós analisaremos qual a conclusão, diante dos valores atribuídos aqui
verdadeiro e falso. Sabendo, claro, que a 3 com certeza ela é verdadeira, né? Vamos lá. Letra A. A organização do calendário esportivo não será fantasiosa? Vamos procurar aqui fantasiosa. Ó. Ele fala aqui na 3, a organização do calendário esportivo será fantasiosa. E a proposição simples, é verdadeira. Se ele fala que não será, isso aqui é o quê? Isso é falso. Então isso não é conclusão nenhuma. Letra A você já elimina, exclui, porque é atraso de vida. Letra B. As perspectivas do futebol brasileiro são as melhores. Vamos ver. Lá em cima. As perspectivas, primeiro, ó, as perspectivas, né? Macaco isso aqui. As perspectivas do futebol brasileiro não são as melhores. E aqui na B, ele fala que são as melhores. Só que aqui tem que dar uma pausa. Por quê? Esse aqui, com certeza, ele vai ser falso. F. Só que tem um ou aqui, ó. E no ou, tem conhecimentos conectivos. A gente sabe que se tiver uma verdade, toda a sentença é verdadeira. Aí se tiver falso, aí tudo é falso. Beleza? Tem um conectivo ali, tem que ter atenção. Ele fala que a organização do calendário esportivo não será fantasiosa. Vamos ver aqui o que está falando de organização do calendário esportivo. Aqui, ó, 3, ó. A organização do calendário esportivo será fantasiosa. Se ele fala aqui embaixo que não será fantasiosa, também é falso. Falso ou falso é falso. Então, aqui não é conclusão também pra gente. B eliminada. A B tá errada. Vamos agora à letra C. As perspectivas do futebol brasileiro não são as melhores. A gente viu lá em cima que não são as melhores, ó, tá demonstrada, é verdadeiro. Beleza, vou botar aqui um verdadeiro. Aqui, ó. Só que eu tô com o conectivo E aqui, ó. No E só é verdade, contudo é verdade. Então, analisaremos a segunda proposição. A organização do calendário esportivo não será fantasiosa. E olha o que tem ali de azul. A organização do calendário esportivo será fantasiosa. E aqui ele fala que não será. Esse não aqui, ó. Esse não aqui deixou tudo falso. Ele é falso, então o E não admite nada falso. Logo, essa sentença, ela é o quê? Ela é falsa. Então a letra C não é conclusão também. Olha que coisa bacana. E se tem devagarzinho, passo a passo, já analisou lá em cima, agora é só achar a resposta. Letra D. A crise do nosso esporte não demorará a ser superada. Vamos ver se tem isso aqui. Na crise, ó. Então, aqui, ó. Deixa eu usar aqui uma outra cor. A crise do nosso esporte não demorará a ser superada. Opa, bateu. A crise do nosso esporte não demorará a ser superada. Ok, isso aqui é uma verdade. Se é verdade, é o nosso gabarito. Deixa eu botar de frente aqui. Não vai parecer que eu estou eliminando a D. Que é a letra D, o nosso gabarito. Pronto, já encontramos. E a letra E, por que está errada? Porque ele fala que as perspectivas do futebol brasileiro são as melhores. E lá em cima, né, na primeira amarelinha, fala que não são as melhores, é verdadeiro. Então, são as melhores, isso aqui é falso. E eu estou no E, não precisa nem ver a outra. Tem um falso, tudo aqui é falso também. Então, o gabarito letra D, uma questão de argumentação muito bacana, né, que vai exigir apenas que o candidato sabe o que? Conheça a tabela verdade, né, os conectivos, e depois você vai fazendo um efeito dominózinho ali, né, de uma por uma, você vai vendo que é verdade, que é falso, tá? Aqui é tranquilo porque começou, nós temos ali no final uma proposição simples. Quando tem uma simples, quando tem uma conjunção, o E, que tudo é verdade, aí é fácil. Agora, quando não tem a simples nem o E, aí se torna um pouquinho mais trabalhoso, tem que procurar buscar mesmo, né, com muita atenção. Show? Então, para a próxima questão, né? Próxima questão.
As tabelas verdade das proposições. Se Lúcia não vier de vestido branco, então ela não é casada. Se Lúcia é casada, e então ela virá de vestido branco. Aí vamos olhar o que ele quer nas alternativas. São diferentes, são iguais, depende de cor de vestido, depende de condição de estado civil e depende de condição civil e da cor do vestido. Vamos lá. Que é tabela verdade. Claro que não vai depender de condição de vestido, vai depender de estado civil, beleza? Vamos analisar aqui a primeira. Eu vou aqui destacar a primeira. Ó, se Lúcia não vier de vestido branco, então ela não é casada. Aí tem a segunda aqui, ó. Se Lúcia é casada, percebeu que está invertendo a ordem? E, tem um E ali, né? Então, ela virá de vestido branco. Bom, já dá para perceber que essa questão aqui é uma questão de equivalência. Quer saber? Ele já dá mostra de que a segunda verdinha ali que eu marquei tem Lúcia, tem casada, tem vestido branco. É para saber se é equivalência. Qual é a equivalência? Então, como é que eu faço a equivalência? A que foi dada é amarela. Eu posso negar a primeira usando o manter a segunda. Como é a verdinha, a segunda está com sim, então, eu não vou usar a técnica de negar ou manter. Eu vou usar a contrapositiva. Isso aí. A contrapositiva. Na contrapositiva, o que eu faço? Eu nego e invento a ordem. Eu vou negar a segunda, vou negar essa segunda, e vou inverter a ordem lá para a primeira. E vou negar a primeira, e vou inverter a ordem lá para a segunda. Vamos ver o que vai dar aqui? Vamos negar que a segunda aqui, ó. Ela não é casada. Negando isso aqui, vai ficar se ela que é Lúcia, né? Se ela, que é a Lúcia, é casada, por quê? Porque eu estou negando aqui, ó. Nego e mudo, inverto a ordem. Se ela é casada, se Lúcia é casada, né? Então, vou negar a primeira, vou inverter a ordem. Fala assim, Lúcia não vier de vestido branco. Negar isso aqui é falar o quê? Negar o mesmo que falar. Então, ela virá de vestido branco. Pronto. Fiz a contrapositiva. Aí, vamos analisar agora como está a verdinha ali, a sentença verde. Se Lúcia é casada. Ok. Aqui, ó. Se Lúcia é casada. Beleza. Então, aí fala, ela virá de vestido branco, né? Aí, então, ó, ela virá de vestido branco. Então, com a contrapositiva, a gente viu que a segunda sentença, aquela que eu grifei de verde, ela é a equivalente da primeira sentença. Aí, vamos lá. A letra E fala, depende da condição civil e da cor de vestido. Nada a ver, isso risca, elimina logo, atraso de vida. Depende da condição de estado civil. Não depende nada. Fala casada ali, casada. Né? Depende de saber o que é equivalência. Depende da cor do vestido. Já elimina, não tem nada a ver. Aí agora você vai olhar e falar assim, são diferentes? Não, são diferentes não. Que elas são equivalentes. Né? É equivalente não é diferente. Beleza? Agora, você vai falar, são iguais? Ó, a resposta é a letra B. Né? Que a banca deu. Só que a palavra correta ficaria o quê? São equivalentes. Tem que ser são equivalentes, não são iguais, né? Porque igual é uma coisa que está idêntica à outra. Se Lúcia não vier de vestido branco, então ela não é casada. Aí a gente vai depois, se Lúcia não vier de vestido branco, então ela não é casada. Aí seria igual. Como aqui eu fiz a contrapositiva, eu não tenho duas proposições iguais, eu tenho duas equivalentes. Mas, né, ficou assim,
ninguém usou, entrou com recurso para falar, não, a palavra equivalente não é igual, até porque a gente negou as duas e inverteu a ordem, isso não é igual, isso é equivalente, beleza? Então isso aqui ficou como gabarito letra B. É o mesmo que eu falar assim, ó, por exemplo, 10 dividido por 2 é igual a 20 dividido por 4. Claro, o resultado é igual, porque 10 dividido por 2 dá 5. 20 por 4 dá 5. O resultado é igual, beleza? Então, o resultado é igual? É igual. Só que a sentença aqui em si, né, a continha, 10 dividido por 2, não é igual a 20 dividido por 4. Eles são equivalentes, né? Agora, igual isso aqui, ó, o 5 e o 5, beleza? Então, isso aqui é equivalente. É porque é um costume nosso de língua portuguesa, falar que é igual. O resultado é igual, mas as contas ali, elas são equivalentes, beleza? Mas, sigamos aí com gabarito letra B. Deixa eu passar a borracha aqui, para não misturar, não ficar informação que não tem nada a ver, né? Só para explicar aqui o porquê dessa palavrinha que eu falei, né? São equivalentes. Equivalentes, beleza? Vamos para a próxima questão. CPCOM, assim, lógico. Olha aí a próxima questão. Lembrando você que não deu like ainda, que não se inscreveu, custa nada aí, dá um tempinho, vou dar aí 5 segundinhos, né? 10 segundinhos, para você clicar no joinha, dar um likezinho bacana, se inscrever no canal, ativar o sininho, só isso. 10 segundos você faz isso aí brincando e fica rindo aí porque eu tô esperando você. Então, clica em inscrever-se, vermelho, em inscrever-se, vai estar ajudando muito no nosso trabalho. Ativa o sininho das notificações, vai ficar todos os sininhos, vai ficar pretinho. E vai na mãozinha do joinha, no ok lá. Clica naquele joinha, beleza? Vou ficar muito feliz aí com essa moral que você tá me dando. Show? Vamos para a próxima questão. Sabendo que o avesso de uma meia é o lado contrário ao que se vê, pode-se afirmar que o avesso do avesso do avesso do avesso da meia é igual a... E aí nós temos ali as possíveis respostas, né? A, o lado que se vê. B, o lado interno ao que se vê. C, o lado contrário que se vê. D, o lado contrário do contrário do contrário que se vê. E, o lado contrário do contrário que não se vê. Jesus amado. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o que ele deu pra gente aqui, inicial. Sabendo que o avesso de uma meia é o lado contrário ao que se vê. Você imagina aqui, tem uma meia aqui, né, um par de meia, tá? O avesso dele, fala que o avesso dele, da meia, é o lado contrário que se vê. É o outro lado, vamos dizer assim. É o outro lado. Agora, ele pode afirmar o quê? Vamos começar a trabalhar aquilo ali, né? Vamos lá. Se eu pegar aqui do final, o AV, vou marcando aqui, para não se perder. O avesso da meia. Se o avesso da meia é o lado contrário que se vê, aí o avesso da meia não vai ser o contrário, beleza? Aí vou ter o avesso do avesso. Aí vai ser o lado contrário. Aí eu tenho o avesso do avesso do avesso. Aí não vai ser o lado contrário. Aí eu tenho o avesso do avesso do avesso do avesso. Aí vai ser o lado contrário que se vê, tá? Então eu voltei ao lado contrário que se vê. Logo, ó, o lado contrário que se vê é o gabarito letra A. Voltou a estaca zero. Só isso. Você vai analisando de um por um. Ó, o avesso de uma meia é o lado contrário que se vê. Então, o avesso do avesso, do avesso, do avesso, eu comecei ele pro final, ó. Então, o avesso é o lado contrário que se vê. O último ali, avesso da meia, aí já vai ser, não vai ser o lado contrário que se vê.
Aí o penúltimo avesso vai ser o lado contrário que se vê. O antepenúltimo não vai ser o lado contrário. E aquele primeiro ali que a gente marcou vai ser o lado que se vê. Beleza? Porque é isso que está falando o lado contrário que se vê. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Aqui, calma aí, calma aí. Que ele fala o lado contrário que se vê, né? É, o lado contrário que se vê. Então, só uma correçãozinha aqui. Ainda bem que deu tempo, né? É o lado contrário ao que se vê, tá? Então, é a letra C. O lado contrário ao que se vê. Porque essa palavra contrário, ela fez a diferença, né? Porque tem o lado contrário que se vê e tem o lado que se vê. Então, se ele foi, ele desfez, ele fez, desfez, ele voltou ao lado contrário que se vê, que foi o desafio que ele nos deu. O avesso de uma meia ao lado contrário que se vê. Beleza? Então, quando a gente vai do último, né, penúltimo, antepenúltimo, primeiro, a gente vai ver que no final ele volta ao começo, que é o lado contrário que se vê, gabarito letra C. Seja curta, comente, compartilhe, se gostou, deixa o likezinho, se inscreva no canal, beleza? Compartilhe esse vídeo, Deus abençoe e até a próxima e continue estudando com a gente, que tem muita coisa bacana nas nossas playlists no nosso canal. Deus abençoe e até a próxima.